Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Ventilador para dar uma ajuda aqui. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia aí no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Coríntios capítulo 9, a partir do 24, Paulo está escrevendo o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio, pois todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo escreve então a essa igreja, a igreja que tinha um contato com ele lá em Coríntios, e duas coisas são interessantes, irmãos. Primeiro, Coríntios era uma cidade que tinha muitos jogos. A cada 2 anos a cidade de Coríntios recebia alguns jogos. Paulo também tem uma facilidade, talvez por gostar, não sei, talvez por ter feito na sua juventude, mas Paulo tem uma facilidade de dar exemplos e falar sobre jogos, falar sobre, da maneira que ele fala nessa primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Paulo está falando sobre um corredor, sobre um atleta que luta para conseguir o prêmio, para chegar em primeiro lugar. Está falando também sobre um lutador, como alguém que não deve esmurrar o ar. Não tem por que você participar de uma luta e esmurrar o ar. Você está gastando todo o seu esforço por nada, porque na luta você tem que esmurrar o seu adversário. Paulo está dizendo então para essa igreja: vocês precisam entender que vocês vivem numa corrida. E o versículo 24, o final diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então Paulo está dizendo: existe uma corrida e vocês precisam correr de um jeito que vocês possam receber o prêmio que tem desenhado para vocês, que tem estipulado para vocês ao final dessa corrida. E essa corrida que Paulo está dizendo, irmãos, é a corrida que nós conhecemos como a corrida cristã, a corrida da nossa fé, a corrida da graça de Deus. Essa corrida envolve cada um de nós, não só aquela igreja em Coríntios, mas eu e você somos envolvidos por essa corrida. Eu e você somos envolvidos nesse processo que Paulo está explicando e fazendo alguns alertas. Essa corrida não foi estabelecida por mim nem por Paulo, mas essa corrida foi estabelecida pelo próprio Deus. E esse próprio Deus, irmãos, que estabelece que temos uma corrida e nos capacita também a correr. Na mesma carta que Paulo escreve para aquela igreja em Corinto, no capítulo 15, no versículo 10, Paulo está dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Na segunda carta de Coríntios 3, versículo 5, Paulo está dizendo, no final do versículo Paulo está dizendo: a nossa capacidade vem de Deus. Eu e você, irmãos, temos uma corrida para correr, e é Deus que nos coloca, e é a consciência de servir a Cristo e a Deus que nos coloca nessa corrida, e é esse próprio Deus que nos capacita a correr. É esse próprio Deus que capacita eu e você para que possamos percorrer essa corrida da fé, essa corrida da graça, essa corrida cristã. É sobre isso que Paulo está falando, é sobre essa corrida. E existe uma obra, irmãos, muito clássica, escrito por um cara chamado John Bunyan, que chama O Peregrino. É um livro antigo, de 1600. E ele conta a história de alguém, de um cristão, que participa dessa corrida.
É um personagem que luta a sua caminhada inteira, luta muito, passa por muitos obstáculos, obstáculos sofríveis, e o seu maior objetivo é chegar na cidade eterna. E esse personagem, esse peregrino, ilustra para nós a vida que nós vivemos. E nós caminhamos e vivemos com lutas, com dificuldades, e o nosso maior objetivo, irmãos, é nós chegarmos até a cidade eterna, nós chegarmos até a eternidade com Cristo. Nós podemos ter a certeza de uma vida eterna ao lado de Deus. Paulo está falando então sobre essa corrida, a corrida da graça. Essa corrida que nós somos inseridos assim que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E é essa corrida que nos leva à cidade eterna, como aquele peregrino, nos leva à certeza de que no final nós teremos uma vida eterna junto com Cristo. Por que, Leandro, essa corrida é importante? E a resposta para nós está em Filipenses 3, versículo 14. Abra comigo, Filipenses 3, versículo 14. Filipenses 3, 14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vou ler novamente: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa corrida é importante, irmãos, porque existe um prêmio do chamado celestial esperando eu e você. O nosso alvo real e sem nenhuma sombra de dúvida é que nós precisamos olhar e ter os nossos olhos fitos em Jesus, o Senhor Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. E precisamos prosseguir para o alvo, precisamos prosseguir caminhando para esse alvo. E é seguindo essa corrida, irmãos, que vai fazer com que nós sejamos coroados no final dessa corrida, com a vida eterna, com a coroa da vida. E como Paulo diz, aqueles caras que eu vejo correndo aqui, eles correm para ter uma coroa de louros, uma coroa que é corruptível. Nós não, nós corremos para ter uma coroa que não vai se acabar, uma coroa que não vai corroer, é a coroa da vida. É um prêmio muito maior do que qualquer competição que Paulo conseguia olhar e explicar para aquela igreja ali em Corinto. Como nós podemos alcançar então esse prêmio? E nós podemos entender que Paulo considerava-se um corredor, alguém que continuava caminhando. 1 Coríntios 9, versículo 24, o que nós lemos, Paulo está dizendo, corram, de tal maneira que vocês possam alcançar o prêmio. Vocês possam alcançar um prêmio. Vocês não sabem que aqueles que estão correndo lá no estádio fazem isso por causa do prêmio? Corram também, corram à busca desse prêmio. E como eu disse, irmãos, é interessante como Paulo tem propriedade para falar sobre isso, falar sobre um corredor, falar sobre um lutador. E é interessante que se você é alguém que gosta de esportes, se liga em esportes ou tem um mínimo de conhecimento, você sabe que para qualquer competição é importante preparo, para qualquer competição é importante treinamento. Na época que Paulo escreve essa carta, irmãos, os atletas que participavam daqueles jogos, eles tinham que assumir, tinham que jurar perante um Deus deles, da região lá. Eles precisavam jurar que eles iriam se separar e treinar durante 10 meses. Eles se comprometiam e juravam que em 10 meses eles teriam um treinamento rigoroso. Eles se antecipariam durante 10 meses. Se nós pensarmos nesse treinamento, nós podemos lembrar, irmãos, que existe uma dieta especial para os atletas, existe uma disciplina muito rigorosa que os atletas precisam ter nos treinamentos. Muitas vezes, são todos os dias da semana, não tem sábado, não tem domingo. Para os jogadores tem concentração, uma série de coisas. E eles fazem tudo isso, a questão de Paulo eles fazem tudo isso para ter uma coroa que é corruptível, para ter algo que vai passar, algo que vai perecer.
Diferente de nós, irmãos, que caminhamos, que vivemos numa corrida que vai nos proporcionar, irmãos, uma coroa que vai durar para sempre. Paulo está dizendo que, assim como aqueles atletas dão as suas vidas por uma coroa perecível, nós precisamos ficar nessa corrida, nós precisamos nos manter nessa corrida, para que possamos ganhar essa coroa, para que possamos ganhar de alguma maneira o prêmio que nós iremos receber nessa caminhada, como diz Filipenses 3,14, o prêmio do chamado celestial. Além do treinamento, irmãos, durante a prova, no dia da corrida, no dia da luta, no dia do jogo, o atleta precisa esquecer todas as coisas e focar naquele momento, focar naquela situação. Um corredor não deve olhar para trás, ele deve avançar, ele deve olhar para a linha de chegada e buscar nem deixar as distrações de lado. Se ele quiser ganhar, se ele quiser conseguir o prêmio, ele precisa olhar lá para o final da corrida. E Paulo, pensando nisso, faz uma declaração em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz, mas uma coisa faço, que é, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, sem me cansar, sem me preocupar. Eu tenho um objetivo, eu preciso chegar naquela linha de chegada, eu preciso finalizar a prova. A corrida cristã, para nós, irmãos, exige o mesmo nível de concentração, o mesmo nível de autodisciplina, o mesmo ritmo, para que possamos alcançar o alvo. Além disso, irmãos, os atletas correm de acordo com normas, regras, para que possam vencer a maratona. Eles não podem pegar um corredor, não pode pegar uma carona num carro até a linha de chegada, ele precisa correr e chegar com as suas próprias pernas. Isso faz com que nós possamos pensar que essa corrida também precisa de perseverança. A persistência, diz um autor desconhecido, que a persistência é a alma da conquista. Nada que seja verdadeiramente útil nessa vida, irmãos, é adquirido sem perseverança. Você pode lembrar de várias situações na tua vida que você precisou de muita perseverança para conseguir algo, para alcançar algo. E na corrida que nós vivemos cristã, irmãos, nós temos que vencer. E Deus nos capacita, nos incentiva para isso, para que possamos caminhar nessa corrida, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Jesus, que é o autor e consumador da fé. E o modo correto, irmãos, de nós corrermos essa caminhada é olhando para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós deixamos que as situações fiquem em segundo plano. Nós confiamos em Deus e nós sabemos aquilo que Deus é para nós, aquilo que Deus pode fazer, e aquilo então que nós então precisamos confiar em Deus, e nós deixamos as coisas de lado, nós deixamos que os ventos possam soprar, que o mar possa se enfurecer. Nós confiamos em Deus, em Jesus que está no barco conosco, é Ele que é o nosso incentivador. Até porque se Jesus, irmãos, esteve aqui há 2000 anos atrás e correu a corrida e pôde mostrar para nós que é possível correr essa corrida, e Ele preparou esse caminho de fé, diante de nós. Ele abriu o caminho para que nós possamos seguir. A ênfase de Paulo, irmãos, é sobre essa recompensa, e Paulo não deseja perder a sua recompensa, por isso que ele busca de alguma maneira esmurrar o seu corpo, ele busca de alguma maneira deixar a sua vontade, o seu eu de lado, porque ele possuía o grande objetivo, e o objetivo de Paulo era glorificar o Senhor, ganhando almas e edificando os cristãos aonde ele passava. E Paulo estava disposto a pagar qualquer preço para alcançar esse objetivo.
Irmãos, eu e você enfrentamos essa corrida todos os dias. Essa corrida cristã, ela é uma maratona que segue, nos acompanha durante toda a nossa vida. Essa corrida não vai acabar. Hebreus 12, versículo 1, o final do versículo diz que nós precisamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Uma outra versão diz: corram com perseverança. Nós não podemos, irmãos, relaxar. E muitas vezes nós teremos poucos momentos de descanso. Nós precisamos estar alertas a todo instante. Até porque, irmãos, além das dificuldades que nós temos, da nossa carne, do nosso eu, nós temos um adversário que a todo momento tenta nos tirar do alvo. É o conselho de 1 Pedro 5,8, vigiem, sejam sóbrios, porque esse adversário anda bramando aí como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, dia após dia nós vivemos nessa caminhada. Eu quero deixar para você, rapidamente, 4 coisas para nos ajudar durante essa corrida. A primeira delas, 1 Coríntios 9, versículo 25. Nós não corremos para ganhar uma coroa que é corruptível, obrigado. Mas nós corremos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O primeiro conselho, irmãos, é persevere até o fim. Não desista, por mais que a tempestade chegue, por mais que as coisas fiquem difíceis. O primeiro passo da corrida cristã é a perseverança, é a insistência. Siga fiel na corrida até o fim. Continue correndo, vença, persevere, não desista. Fique firme. Jesus está contigo, Deus está contigo para te ajudar durante essa corrida. Persevere até o fim. A segunda coisa, irmãos, 2 Coríntios 5, versículo 15. E Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, muitas vezes durante essa corrida nós vamos precisar nos negar, nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas. Nós vamos, como atletas, abrir mãos de comer algumas coisas, nós vamos abrir mão de dormir um pouco mais, nós vamos abrir mãos do fim de semana, do feriado. Na nossa caminhada, irmãos, você vai precisar se negar. Jesus morreu na cruz para que eu e você não vivêssemos mais para nós mesmos, mas que nós vivêssemos para Ele. Nós fomos comprados por um alto preço, irmãos. E durante essa caminhada nós precisamos entender que muitas vezes nós não vamos fazer a nossa vontade, nós vamos fazer a vontade de Deus. A terceira coisa, irmãos, Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O versículo 27 do texto de 1 Coríntios 9. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, lute contra o pecado. Lute. A santidade é essencial na caminhada cristã. A busca por sermos mais parecidos com Cristo, a busca por fazermos o bem. Nós sabemos, Paulo está dizendo aqui, eu esmurro meu corpo e eu faço meu corpo escravo, porque é difícil. Paulo fala numa outra oportunidade, um texto conhecido: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Nessa caminhada, irmãos, de perseverança, de negação, é uma caminhada que nós vamos lutar contra o nosso pecado, nós vamos lutar contra a nossa carne, nós vamos lutar contra a nossa
vontade. E quando nós lutamos contra a nossa vontade, irmãos, é automaticamente importante entendermos que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus, que é o nosso dono. Em Salmos 143, versículo 10, a Bíblia está dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é ser guiado no terreno plano, é estar no melhor caminho. Deus nos dá o caminho pelo qual devemos andar. Nós muitas vezes nos perdemos, nós muitas vezes confundimos a instrução do Senhor. Precisamos escolher fazer a vontade de Deus, buscar fazer a vontade de Deus, e nós podemos buscar isso através da oração, nós podemos buscar isso através de ouvir a palavra de Deus, através da busca da palavra de Deus. E quando nós caminharmos por esse caminho e perseverarmos, e muitas vezes lutarmos contra o pecado, para que o pecado seja derrotado, isso vai fazer com que nós precisemos nos negar. E quando nós escolhermos a vontade de Deus, irmão, nós vamos caminhar por essa corrida, nós vamos correr essa corrida, e talvez nós vamos poder um dia falar como Paulo, em 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu queria terminar, irmãos, falando um pouquinho da história do povo do Egito. Se você é um amante de cinema, você deve ter ido ver o filme do Christian Bale, o Êxodo. E depois de 40 anos que aquele povo estava perseverando e caminhando no deserto, perto da terra que era prometida, como conquista para eles, como chegada, ainda faltava um obstáculo. E muitas vezes nós esquecemos dessa história, que era atravessar o Rio Jordão, cujas águas haviam coberto até as margens do rio. O Deus que no início daquela jornada já havia aberto o Mar Vermelho, fez outro milagre para aquele povo. Quando os sacerdotes chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro d'água, Josué 3,16 diz que a água parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até a cidade de Adã. Referindo-se a esses milagres e a esses fatos históricos, irmãos, o salmista, no Salmo 114, 5, escreve o seguinte: o que aconteceu? O que aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? O rio tinha parado de correr. E essa segunda pergunta sobre o Jordão, irmãos, tem um paralelo com a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, e diz assim: vocês estavam correndo muito bem, quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Em vez de usar palavras duras, irmãos, com ovelhas que estão longe do aprisco, nós poderíamos mudar a pergunta de Paulo e nos questionar nessa noite: ei, será que você tem parado de correr? Ei, Miguel, Leandro, Alex, Gabriel, por que vocês pararam de correr? É como se Paulo falasse numa outra oportunidade com Demas, irmãos, em 2 Timóteo 4,10: Demas, por que me abandonou? Você se apaixonou pelas coisas do mundo. É como se Jesus falasse à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2,4: ei, você, irmãos de Éfeso, por que não me amam como antes? Muitos irmãos, não são poucos, desistem da corrida. Corriam e agora não correm mais. São pessoas que não são cínicas, mas são pessoas que estão cansadas, que não enxergam um copo de água em meia corrida, que não enxergam alguém para puxá-los nessa caminhada. E o que acontece com muitos de nós, irmãos, foi algo que aconteceu com Davi.
quando Davi se desprendeu do rebanho, se tornou alguém estranho na casa de Deus, e era alguém que conhecia os mandamentos, era alguém que serviu a Deus. Ele tocava harpa, ele dançava diante do Senhor, mas ele, em algum momento, não apenas fraquejou, mas se deu ao luxo de viver uma aventura fora dessa corrida. Mas o profeta Natan fala: ei Davi, ei, por que você parou de correr? Talvez, irmãos, para nós nessa noite seja um alerta. Ei, você aí sentado, por que você parou de correr? Por que você parou de correr? Por que nós paramos de correr essa caminhada, irmãos? Por que nós nos cansamos? Por que nós desanimamos? Por que nós não olhamos para o alvo que é Jesus Cristo? Deixamos todas as situações à nossa volta nos desanimar. Isso não aconteceu com Davi, irmãos. A pergunta de Natan deu certo. E pouco depois, irmãos, Davi, o salmista, teve vontade de voltar para aqueles pastos verdejantes, para aquelas águas tranquilas, para consolo do pastor, da mesa farta, do cálice transbordante, da unção com óleo, da bondade e fidelidade diárias de Deus. Ele lembrou de tudo isso e voltou correndo, e voltou para a corrida, e voltou para a caminhada. E ele pôde clamar no Salmo 119, versículo 176: andei vagando como uma ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Irmãos, que possamos ter força para continuar correndo, que possamos ser perseverantes, que possamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, que possamos continuar caminhando e possamos, como Paulo, não desistir, independente da circunstância, se negar, deixar o pecado de lado, mas termos a certeza que existe uma recompensa eterna para nós, irmãos, melhor do que qualquer desvio, melhor do que qualquer coisa que impeça a nossa caminhada, que atrapalhe a nossa caminhada. Que nós possamos, como Davi, lembrar e voltar para essa corrida, voltar para os braços do Pai, voltar para a bondade e misericórdia diária de um Deus que é o melhor pastor que nós podemos ter, e é esse Deus que nos capacita nessa caminhada. Amém, queridos? Que Deus te dê força. Vamos orar. Pai, nós sabemos que existe uma caminhada, e é uma caminhada dura muitas vezes, Pai, é uma caminhada difícil, é uma caminhada que nós muitas vezes, Pai, deixamos de andar no caminho, Pai, nos desviamos, Pai, vivemos muitas vezes alguns momentos fora dessa corrida, fora dessa caminhada. Pai, a minha oração nessa noite é para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, que nós não desistamos, que nós fiquemos firmes, mas firmados em Ti, porque Tu és um Deus que nos sustenta, Tu és um Deus que nos dá força, nos ajuda, Pai, nos ajuda a nos manter nessa caminhada, nos ajuda, Pai, a continuar caminhando, Pai, olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, Tu que é o alvo das nossas vidas, Tu é o nosso alvo, Pai, que as tempestades, Pai, que as situações não façam com que desviemos, Pai, dessa corrida. Pai, que possamos lembrar, Pai, que existe uma recompensa eterna, que existe uma coroa, Pai, que é incorruptível, Pai, que existe algo esperando por nós lá, Pai. E nós corremos e caminhamos, Pai, porque Te amamos. Corremos e caminhamos porque entendemos que a Tua graça nos alcança. Essa bondade e misericórdia nos alcança diariamente, nos dá força, Pai. Renova cada um de nós nessa noite. Renova cada um de nós para que continuemos firmes nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, te dê força para caminhar, te dê força para continuar correndo essa corrida, em nome de Jesus.